Resumidamente, você daria ou traria um estímulo excêntrico, 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 excêntrico. O sarcômero vai aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho até um certo limite. E aí você continua dando estímulo excêntrico. Iniciaria um processo de adição de sarcômeros em série para dar continuidade ao aumento do comprimento daquela fibra. Obviamente que nós devemos esperar um limite. Um limite. Mas, se estamos falando de estratégias e técnicas avançadas, para o indivíduo que não experimenta o alongamento dinâmico do músculo, ou seja, trabalhar aquele músculo em maiores alongamentos, o, é, a valorização das ações excêntricas, é ali que nós vamos trabalhar, é ali que nós vamos explorar. Detalhe, Carlos, demais colegas. Há um trabalho do Timmins e colaboradores, em 2016. Os caras treinaram excêntrico e concêntrico. Mediram cabeça longa de bíceps femoral. Os dois resultaram em aumentos equivalentes, ou seja, não há diferença entre os dois programas de treinamento, para o aumento da espessura muscular. Espessura muscular é essa medida aqui, ó. É como se eu medisse a profundidade do músculo. Então, vamos lá. Excêntrico, concêntrico. Não houve diferença entre os dois para a medida de espessura muscular. Beleza? Ok. Mas perceba que interessante. O treinamento excêntrico resultou em aumento do comprimento fascículo. Ou seja, essa fibra, esse conjunto de fibras da cabeça longa do bíceps femoral avaliada, apresentou um aumento no seu comprimento. Mas o treinamento concêntrico apresentou ou resultou em redução. Então, essa fibra saiu mais ou menos daqui para cá. E essa saiu daqui para cá. E mais, o excêntrico ensejou redução nesse ângulo de penação. E o concêntrico, aumento nesse ângulo de penação. Cara, é a mesma ação articular. Eles usaram dinamômetro isocinético. Então, imagina você numa cadeira flexora, realizando só concêntrica e realizando só excêntrica. Perceba que, para o crescimento transversal, não há diferença. Mas para o crescimento longitudinal, que também é hipertrofia, há diferença. Agora, tem um detalhe. Esse mesmo grupo de autores, também capitaneados pelo Ryan Timmins, em 2016, compararam o comprimento do fascículo de cabeça longa do bíceps femoral em indivíduos submetidos à reconstrução de cruzada anterior. Imagina, Carlos, você reconstruiu o cruzado anterior, o membro inferior esquerdo. Eles compararam, eles mediram o comprimento do fascículo da cabeça longa de bíceps femoral do membro inferior esquerdo e do membro inferior direito, beleza? Então, imagina, aqui vamos ilustrar. Aqui é um membro, é o joelho que fora submetido à cirurgia para reconstrução de cruzado anterior. O fascículo desse bíceps femoral cabeça longa apresentava menor comprimento quando comparado com o fascículo do membro inferior contralateral. E também apresentava maior ângulo de penação. Então, Carlos, demais colegas, a ideia de, por exemplo, eu vou executar um stiff, Romanian deadlift. Posso abordar cada membro inferior unilateralmente, em algumas sessões, em algum momento da sessão, e posso abordá-los bilateralmente. Por quê? Porque pode haver assimetria no que tange ao comprimento de fascículo entre membros inferiores. Carlos, ficou clara agora a explicação? Os
o drop set, o strip set. Drop set, todos vocês, imagino que todos vocês conheçam, consiste na seguinte providência. Estou a compartilhar com vocês um vídeo até que postei no meu Instagram, e eu realizei ali o que seria um drop set. Me permitam compartilhar novamente a tela. Eu vou só localizar o vídeo e falar um pouco sobre o drop set. Drop set. Ok, aqui está o vídeo. Achei. Vamos lá, vou compartilhar a tela. Não. Dá uma olhada nesse drop set. Claro que aqui não é um fisiculturista, jamais será, mas perceba, estou no equipamento, executei uma série, vou buscar algo próximo à falha. Imaginem que vocês estão acreditando nessa falha, porque para mim de fato foi, né? Infelizmente eu não tinha condições de realizar uma repetição a mais. Então estou aqui, ó, força, 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 força. Domingo passado, ok, trouxe aqui a anilha um pouco mais à frente, e aí, houve alguma diferença? Houve alguma variação? Qual foi a providência? Eu não retirei nenhuma anilha. Vocês percebem que eu não retirei nenhuma anilha. Mas eu diminuí o braço de momento da resistência do equipamento. Ou seja, eu aproximei essa linha de ação da força-peso do eixo da máquina. E quando aproximei, eu diminuí o torque de resistência. Então, isso é um drop set. Eu até comentei no post, coloquei drop set, interrogação. E aí perguntei, o que muda? O perfil da resistência, o torque externo, só para não deixar de explicar, eu não tenho alteração no perfil da resistência. Entendem, professores? O perfil da resistência não muda. Ele permanece, ou seja, o comportamento, a curva de torque externo, o comportamento da curva de torque externo permanece igual em cada variação. O que muda aqui é o torque de resistência, não pelo fato de retirar uma anilha, mas pela providência de reduzir o tamanho do braço de momento da resistência da própria máquina. Então, o equipamento me oferece a possibilidade de ajustar, ou seja, distanciar essas anilhas ou aproximar essas anilhas do eixo, respectivo eixo, e com isso diminuir o torque de resistência. Isso é um drop set. Mas eu poderia estar no equipamento que não oferece esse recurso e retirar anilhas. Sim, poderia retirar anilhas de um lado e do outro. Claro que o ideal seria alguém acompanhando aqui e fazendo as remoções. Mas estava aqui treinando sozinho, foi domingo passado, ministrei um curso em Ribeirão Preto no sábado e segui para São Paulo no domingo. Inclusive não havia um modelo, aquele mesmo modelo que infelizmente se envolveu em um acidente ontem. Mas é isso, professores. Esse é o exemplo do drop set. Sem remoção de anilhas, mas com um gerenciamento da resistência externa. Tranquilo? Agora, só para não deixá-lo sem essa informação, ficou clara a explicação quando disse para vocês, olha, não há variação de perfil da resistência. Isso ficou claro para vocês? Vocês conseguiram enxergar isso? Confirma para mim, por gentileza. Eu vou mostrar aqui um outro equipamento que este sim, ou nele, a variação no perfil da resistência. Só um instante. Apenas para localizar, professores.
Acho que encontrei. Ok, já vou compartilhar minha tela novamente. Mostrar para vocês. Só abrir o vídeo, tá? Neste caso aqui, eu enxergo variação no perfil da resistência. Ou seja, isso aqui, professores, eu coloquei os elásticos para criar um conteúdo, tudo bem? Fazer um post. Mas cada elástico desse ilustra a linha de ação da força-peso dos respectivos anilheiros. Então, imagina, eu coloquei anilha só nesse anilheiro representado no elástico vermelho. O eixo da máquina, vocês conseguem enxergar o eixo ali na frente, olha. Ó, tá vendo? A máquina girando em torno de um eixo ali na frente. Ok. Perceba que no vermelho eu tenho a maior distância inicial entre os três anilheiros, eu tenho no vermelho a maior distância em relação ao eixo. Ou seja, o vermelho, para mim, se torna a, ou seja, implica no torque mais alto de resistência em toda amplitude. Perceba que o vermelho não se aproxima mais do eixo em relação aos outros dois. Mas olha que interessante, o azul, inicialmente, ou seja, quando eu inicio a descida, é o que está mais próximo ao eixo. No entanto, ele não se aproxima tanto do eixo quanto o amarelo. O que eu quero dizer com isso? No amarelo eu tenho maior resistência no início, menor resistência no final. Essa menor resistência no final se iguala praticamente à que eu encontro no azul. Então, aqui eu tenho três perfis de resistência, ou seja, três comportamentos de curvas de torque de resistência diferentes. Aqui eu tenho variação de perfil da resistência. Se eu usar a anilha no vermelho, eu tenho um comportamento de curva de torque externo. Se eu usar no azul, outro comportamento. Se eu usar no amarelo, outro comportamento. Então, aqui, não é que tanto faz. Eu não sairia, por exemplo, aleatoriamente. Ah, não, coloque em qualquer um. Aqui, de fato, há uma alteração, uma manipulação do perfil da resistência. Só para não deixar sem essa explicação para vocês. Voltar aqui ao chat. Ok. Ficou claro que venceu o drop set? E o strip set? Ora, o strip set nada mais é do que a redução continuada de carga. Deixe-me ver se encontro também aqui um exemplo do strip set. Acredito que vou encontrar, só um minuto. Acredito que isso aqui é um trecho de uma aula da nossa escola de musculação. Tá? Compartilhando com vocês. Uma aula prática gravada na academia. Eu realizei uma sequência de rest pause, ou seja, rest pause, pausa. Estou falando, olha, eu vou incluir um repouso de 10, 15 segundos, ou seja, uma breve pausa para dar continuidade à série. Mas perceba que ela não trava o equipamento. Eu não encorajo travar o equipamento. Então, pegada, peito alto, retrasa escápulas, vamos continuar. Desacelera, marque cima e baixo,
Marque, cima e baixo. Então, venho já para a sequência no rest pause. Acredito que nesse vídeo, nesse momento, eu vou iniciar a redução de carga. Então, até então, ela veio ali de 2 ou 3 sequências até próxima falha, e eu incluí breves pausas no que seria o rest pause. Ok. Pausa mais uma. Trava a máquina. Aí eu digo, vamos dar sequência. Acredito que agora estou explicando. Poderia repetir esse rest pause em outras séries? Esse aqui foi o último estímulo da sessão, tudo bem? O último estímulo da sessão. Aí eu vou entrar agora no strip set, que eu argumento. O strip set nada mais é do que uma sucessão de drop sets. Vou dar continuidade. Traz. Ok. Vamos lá. Ali eu saí de rest pause. Vou agora entrar no strip set. Então, inicia a série. Vai lá. Perceba que eu vou reduzindo a carga à medida que ela me apresenta. Renata, aqui está meio que dando uma coxambrada lá no final da extensão de joelho. Mas eu vou reduzindo, reduzindo. Eu até brinco, olha, é um excelente método para você desmontar o equipamento, ou seja, tirar o peso do equipamento. Diz assim, olha, vai fazendo aí enquanto eu desmonto aqui. E aí, strip set vai reduzindo carga. Eu poderia deixar, por exemplo, se percebesse que ela consegue realizar mais repetições, eu deixaria para reduzir, então somente quando eu notasse uma aproximação da falha. Mas o strip set é isso. Claro, o leg press me permite realizar um strip set sem que haja necessidade de parar de fato para a remoção da carga. Mas perceba que fui reduzindo, reduzindo, reduzindo. O strip set nada mais é do que uma sucessão de drop sets. Ficou claro com esse exemplo, professores? Legal. Boa. Inês, é uma alternativa, deixe-me ver. A própria Inês argumentou, posso fazer o strip set na máquina de elevação de pelve? Também, qualquer máquina que permita essa remoção de anilhas. Um rack press linear, por exemplo, se você remove a anilha de um lado, não há problema algum, porque o equipamento vai usar aquele trilho, então não vai haver, por exemplo, um desequilíbrio de Depende, obviamente, do equipamento também. Tem equipamento que você tira de um lado, ele já empena, mas um equipamento de boa qualidade, um rack press linear, você pode realizar o strip set tranquilamente, retirando as anilhas, removendo as anilhas, ou pode realizar o strip set no supino máquina com placas, por exemplo, breves pausas para remoção de anilhas, ou com remoção de placas, ou com anilha, breves pausas para remoção de anilhas. Tranquilo, professores? Eu quero que vocês entendam o que seria o strip set. Seria o strip set a redução de carga para continuidade de repetições, ou para ganhar algumas repetições adicionais. Enquanto que no rest pause, eu incluo a breve pausa, como ilustrado ali no vídeo, de modo que ela consiga ganhar algumas repetições adicionais. Ficou claro, professores? Ah, Diogo, é uma longa história. Mas ali para ampliar o envolvimento do glúteo máximo. Diogo, faz o seguinte. Envia uma mensagem para o meu direct que eu libero aquela aula para você. Tudo bem? Lá eu explico o uso do arco. Fechado? Diogo e demais colegas. Pode enviar uma mensagem que eu encaminho o link para você daquela aula. Fechado? Mas, Diogo, para ampliar o envolvimento da demanda incidente sobre o glúteo máximo. Eu agradeço, Samara. Ficou clara a diferença entre drop set e strip set? Ah, manda mensagem para o meu perfil no Instagram mesmo, Inês. Eu respondo todo mundo aqui, ó.
Afinal de contas, o que se faz num sábado à noite, né? Não tem programa melhor do que assistir a aula do professor Trindade, aula prática gravada na academia. Namorada chama para o cinema, diz, não, vamos fazer algo melhor. Assistir uma super aula aqui em casa mesmo. Fechou? Assim que terminar a aula, respondo todos que enviaram a mensagem e encaminho o link, tá bom? O... Professores, ficou clara a diferença de um drop set para o strip set? Perceba que são lógicas que muito se aproximam. No que tange a volume e número de séries simples, ou seja, executar somente uma série, séries múltiplas, executar mais de uma série para o mesmo grupo muscular. Aí você tem o super bomba descrito pelo Belmiro, a dedicação, ou dedicar um número maior de séries para grupos musculares prioritários, ou seja, de 15 a 18 séries em uma sessão. E essa providência de volumização, ou seja, de atribuir maior volume a regiões priorizadas, é sugerida, inclusive, naquelas diretrizes que eu apresentei para vocês, subscritas pelo Brett Schoenfeld e colaboradores. Eles recomendam que, em havendo prioridade sobre determinado grupo muscular, sobre determinada região, haja uma diferenciação do volume semanal. Volume semanal é algo que, aliás, não é algo simples de monitorar. Deixa eu ler a pergunta da Samara, ou Samantha. Me perdoe, Samantha. Estava pronunciando o seu nome erroneamente. É que, assim, a visão não é a mesma, infelizmente. Voltando um pouco ao assunto do quadríceps, para quem fez cirurgia de cruzada anterior, reconstrução de cruzada anterior, retirou o enxerto do tendão do quadríceps, no caso do ligamento patelar, foi isso. Trabalhar de forma excêntrica e isométrica inicialmente é melhor para os ganhos de força do quadríceps, certo? Samara, olha só. Reconstrução de cruzada anterior. Samara, pior que eu corrigi e errei novamente. Samantha, reconstrução de cruzada anterior. Por partes aqui, ó. Ah, é, Inês? Pois então eu vou fazer. Eu não sabia. É por isso que eu não tenho recebido notificações no meu direct. Vocês acreditam? Por outro lado, não sei como resolver isso no Instagram. Vários colegas já me falaram, ô professor, eu tento encaminhar uma mensagem no Instagram, não consigo. Eis o meu WhatsApp. Esse aqui é o meu WhatsApp. Eu não tenho a menor ideia, Inês, de como se faz. Bem, esse é o meu WhatsApp. Ok. E farei. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui é um link do grupo do Telegram. Tem vários arquivos lá interessantes. E é um grupo aberto. E aqui acima é o meu WhatsApp. Tudo bem? Então, se não conseguir enviar mensagem para o meu direto para o meu Instagram, pode enviar mensagem para o WhatsApp. Fechado? Tudo bem? Desculpem, professores, aqui eu tenho esse perfil meio tosco mesmo. Eu não sei o que está vendo. Eu não sabia que estava bloqueado para mensagens. Eu também não sei como consertar isso. Deixa eu ver o vídeo que o colega enviou. Ah, entendi. Ah, não, os caras encontraram a utilidade lá para o equipamentozinho que não é um CIS. Posso compartilhar, professor, o vídeo?
Lennon, posso compartilhar? Só esperando a sua autorização. Ah, ok. Então vou compartilhar aqui com a turma. Esse é o vídeo que o Lennon encaminhou. Esse equipamento, ele não corresponde ao sissy squat. Na verdade, o sissy é um agachamento realizado com a extensão preservada de quadril, diferentemente do que nós executamos nesse equipamento. Esse é você, Lennon? Enfim, honestamente, eu não vejo muita utilidade no emprego desse recurso, não. Talvez muito mais no sentido de buscar estabilidade, é isso? Mas vamos pensar. Quando eu crio essa força de reação antero-posterior do próprio equipamento, e estabilizo o segmento perna, porque aqui eu tenho a perna fixa para a extensão de joelho. Eis que eu encontro um ambiente que favorece a ação de quadríceps, tudo bem? Ok. Deixa eu voltar aqui, parar o compartilhamento da tela para ver o que vocês estão... Ah, Inês, é você? Aquela é você? Caramba, Inês já deu uma humilhada no final do vídeo que vocês não viram. Brincadeira. Inês, eu vou te mostrar uma... Isso, quadríceps, né? Ok. Vou mostrar aqui para vocês, aproveitar esse gancho, vou mostrar uma outra, digamos que visão, porque, pelo que eu entendi, Inês, a prioridade ali recai sobre quadríceps. Aquele apoio favorece, como dito, a estabilização do segmento perna para a extensão de joelho. Procurando aqui um vídeo compartilhar com vocês e discutir uma outra aplicação, pouco diferente, para o afundo, em que eu também busco maior demanda sobre quadríceps. Mas perceba, aqui eu coloco os steps para aumentar o ângulo de flexo-extensão de joelho. E qual o comando que eu incluo? Chuta com o pé de trás. Eu não sei se vocês percebem. Deixa eu pausar aqui. Não sei se vocês percebem. E claro que percebem. Para este quadríceps aqui do membro inferior direito dela, eu tenho um estímulo que vai partir, ou que compreende, a preservação do quadril neutro e movimentos de flexo-extensão de joelho. Ou seja, eu levo as 4 cabeças do quadríceps, incluindo o reto femoral, a alongamento dinâmico. E se vocês pararem para pensar, eu não consigo obter esse estímulo na cadeira extensora. Eu não obtenho esse estímulo no agachamento. Por tal razão, eu extraio desse afundo um estímulo estratégico para quadríceps do membro inferior posicionado à retaguarda. Então, o comando para ela é chuta o solo, especialmente com o pé direito. Chuta o solo ao descer, chuta o solo para subir. Ali, o que eu quero extrair do estímulo, aliás, o que eu quero extrair do exercício é um estímulo para o membro inferior posicionado à retaguarda. Porque para o membro inferior posicionado à frente, se vocês observarem, a tarefa muito se assemelha ao agachamento, muito se assemelha ao hack press, muito se assemelha ao leg press. Estou falando de quadríceps especificamente. Mas para o membro inferior posicionado à retaguarda, não. Eu tenho um estímulo bem atípico, bem diferente, quando comparo com agachamento, quando comparo com leg press e quando comparo com a própria cadeira extensora. Mas, Inês, eu não estou aqui desconsiderando a utilidade da estratégia que você apresenta. Somente se o foco for quadríceps, Lennon.
Tudo bem? Esse comando de chuta com o pé de trás é para dar ênfase a quadríceps. Aí, se a ênfase do afundo for glúteo máximo, eu venho do exercício prévio preparatório para ênfase em glúteo máximo. Isso, Carlos. Carlos, assista a aula que eu vou disponibilizar. Eu vou abrir essa aula para vocês e serve como material complementar. Você vai entender a montagem da sessão. Ali eu estou montando a sessão. Você vai perceber que eu vou dando, digamos que, direcionamentos para a sessão. Eu inicio por quadríceps, mas depois eu vou migrar para glúteo máximo, e depois eu vou migrar para posteriores de coxa. Claro que é uma aula longa, porque lá eu quis contemplar as diversas possibilidades de abordar treinamento de membros inferiores. Entende a lógica? Tudo bem? Vamos voltar ao slide. O slide dos métodos. Cluster set e rest pause. Dúvidas? Acho que não, né, professores? São dois métodos bem conhecidos pelo grande público. Cluster set e rest pause. Exatamente, Leno. Professores, cluster set e rest pause. Nos dois métodos, eu teria a inclusão de pausas dentro da série. Ou seja, a série é a mesma, no entanto, eu incluo pausas intra-série. E por que eu incluiria pausas? No cluster set, as pausas servirão para trabalhar a intensidade elevada para o maior volume. Ou seja, eu utilizo um cluster set, incluindo pausas, para evitar a obtenção da falha, trabalhando em intensidade elevada. Opa, é um cenário. Eu não quero falha no cluster set. Eu quero trabalhar em maiores intensidades. Eu quero preservar técnica. Eu não tenho pretensão de aumentar estresse metabólico naquela série. Rest pause. Eu conduzo a série até a falha. E quando atinjo a falha, eu incluo um intervalo para dar continuidade àquele estímulo, àquela série. E deliberadamente eu busco nova falha. E se for o caso, incluo nova pausa para dar continuidade à série. Ficou clara a diferença entre cluster set e rest pause? Porque eu vou incluir um intervalo, por exemplo, no cluster set, supinão. Uma carga com a qual você realiza 5 repetições. Ora, se eu proponho essa intensidade, presume-se que quero estimular, aprimorar a força no exercício. Sim, força naquele exercício. Se eu quero priorizar a força naquele exercício, a falha não me traz benefício adicional. Então, eu incluo breves intervalos para gerenciar a fadiga, ou seja, para me afastar da falha, manter técnica e obter não 5 repetições máximas, mas 8 repetições sem falha. Para tanto, o que eu faço? Ao invés de seguir uma sequência de 5 repetições, eu realizo 3, pauso, mais 3, pauso, mais 2, 8. Ou 2, pauso, mais 2, pauso, mais 2, pausa, mais 2. No rest pause, mesmo supino. Pancada, vai embora. Pouco importa se você fez 9, 10, 11, 12 repetições. Eu quero que você se aproxime da falha. Falhou, volta a barra. Descansa. Descansa não. Recupera brevemente. 5, 10 segundos. Continua. Outra pancada.
Como você descansou pouco, não se recuperou totalmente, o que vai acontecer com o número de repetições? Vai cair. Vai cair drasticamente para alguns. Então, vamos imaginar, mais 6. Eu posso gerenciar esse intervalo. Caramba, ele saiu de 12 para 6. Eu vou dar uma nova pausa e buscar mais repetições. Só que, imagina, de 12 para 6, eu descansei 5 segundos. O descanso foi muito curto para um número razoável de repetições. Aí eu vou lá e gerencio. Não descanso 5, descanso 10, bora, outra sequência. Da mesma forma, o cluster 7. No cluster 7, eu vou gerenciar o intervalo ao longo do protocolo para atingir o objetivo do protocolo, que é trabalhar a intensidade elevada, com melhor técnica, longe da falha, ou evitando a falha. Ok. Ordenação de combinação de exercícios. Existe o método prioridade. Aqui eu só estou mencionando, professores, e talvez dando menos importância a métodos que são, digamos que mais lógicos, né, sob a ótica da organização das variáveis da prescrição. Prioridade é tão somente iniciar a sessão de treinamento pelo músculo pela região prioritária. E aí, Belmiro e o professor Roberto Simão sugerem o método ordem variável e diz respeito à iniciativa de variar essas ordens de, não de exercícios, mas a ordem de prioridade do grupo muscular. Ou seja, é aquele indivíduo que sempre treinou peito e tríceps ao longo de toda a vida. Por que não, em um determinado período do programa, inverter essa ordem de abordagem muscular? Iniciar pelas extensões isoladas de cotovelo e seguir para os supinos e variações. Ou iniciar por flexões isoladas e seguir para supinos e variações. Então, a ordem variável diz respeito exatamente a você quebrar essa regra de ordem sempre no mesmo sentido. Mas, claro, sugere-se que o músculo prioritário seja treinado inicialmente na sessão. Mas eu tenho uma visão muito mais ampla na organização do programa de treinamento. Penso que é útil desafiar o praticante e quebrar um pouco da rotina que ele segue. Ainda que eu priorize uma determinada estratégia, ainda que adote a estratégia como regra, eu gosto sempre de quebrar em determinados períodos do programa, especialmente quando ele está ali distante de competições. Ora, eu proponho, digamos que uma organização de treinamento mais ousada, menos convencional para ele, para depois retomar aquela rotina que é mais familiar. Os circuitos, vocês sabem, que são caracterizados pela reunião sucessiva de estímulos, e circuito não necessariamente será praticado em margens de intensidades mais leves, podem ser circuitos de maiores intensidades, sem problemas. Superset, biset, triset. O superset, sobre ele já falamos bastante. O superset pode combinar exercícios na sequência para grupos musculares diferentes. Então, é o que diferencia o superset do biset e triset. No superset, eu tenho estímulos sucessivos para grupos musculares diferentes. Então, supino e remada, eu tenho estímulos conjugados numa mesma sequência, porém para grupos musculares diferentes. P7, crucifixo supino, para o mesmo grupo muscular. Ou seja, o mesmo grupo muscular é priorizado nos dois exercícios realizados na sequência. Essa é a diferença. E no livro do Belmiro, eu também sou muito simpático à ideia, Inês, da combinação, pareamento de estímulos antagônicos em supersets. No livro do Belmiro, ele traz a possibilidade de superset, para segmentos corporais diferentes. Então, realizar um agachamento com supino, realizar um stiff com a puxada, realizar, que eu gosto bastante, um banco romano com uma puxada. Vê se isso aqui faz sentido para vocês. Vou pegar esse exemplo do. Deixa eu ver se eu consigo abrir a aula.
Consigo, sim. Ok. Isso aqui, olha. Exemplo de superset para segmentos corporais diferentes. Um superset pull down, banco romano. Aqui eu estou treinando de forma conjugada latíssimo do dorso, glúteo máximo. Elevação de pelve em superset com puxada. V-squat em base unipodal em superset com remado no lateral. Claro, professores, eu não estou sugerindo isso aqui, tá? Eu estou trazendo como exemplo, o contexto do slide é um pouquinho mais amplo. Ali eu falo sobre o treinamento dessa linha funcional posterior, glúteo máximo, latíssimo do dorso. Mas percebam que eu trago 4 exemplos de supersets para regiões diferentes, segmentos corporais diferentes, extensão de quadril da esquerda para a direita, de cima para baixo, extensão de quadril no banco romano, pull down, extensão do ombro. Extensão de quadril na elevação de pelve, adução do ombro na puxada aberta pronada. Extensão de quadril no V-squat em base unipodal, unilateral para glúteo máximo e para quadríceps também. Remada unilateral. Poderia ser com um halter. Agachamento, pullover. É isso. É isso. Muito bom, Inês. Muito bom. Ok. São exemplos de superset para segmentos corporais diferentes. Eu só trouxe aquele slide para ilustrar um exemplo, ou alguns exemplos, no emprego de superset, do método superset, porém, não necessariamente para o mesmo segmento corporal. Só para vocês terem uma noção de que é possível também buscar essa combinação de estímulos para regiões diferentes. E, por fim, a organização de métodos de acordo com a frequência semanal e parcelamento. Frequência semanal e parcelamento. E aqui entra o modelo de treino full body ou o tradicional split. Legal. Professor, mas eu trabalho com atletas. Essa história de full body não faz muito sentido. Vou puxar aqui uma revisão publicada por nós. Aqui está ela. Essa revisão narrativa, tudo bem? Revisão narrativa. Nós publicamos, essa revisão aí fez parte da minha pandemia. Me lembro ali, 2 horas da madrugada, em chamada de vídeo com Hagami, discutindo a escrita desse trabalho. Foi publicado na revista Sports, e nessa revisão nós resumimos providências que caracterizam cada uma das etapas ou das fases de preparação do atleta. Aí, quando nós publicamos e repercutiu nas redes sociais, nós ouvimos muito e nos deparamos com a seguinte reação: ah, mas não é assim que funciona a minha preparação. Sim, eu sei. E talvez não seria dessa forma que organizaríamos a preparação ou a reunião de características para cada fase de treinamento. Mas nós devemos lembrar que é uma revisão de literatura. E, como tal, nós precisamos seguir ou precisamos ser fiéis a o que há disponível na literatura. Eu não posso, nessa revisão, simplesmente dizer assim: olha, eu acho que nessa fase deve ser feito isso, isso, isso. Não é assim. Eu preciso revisar o que a literatura apresenta e reunir todas essas informações em um artigo, neste caso, a revisão narrativa. Inclusive, eu desenhei essa figurinha que vocês estão vendo na tela. Essa figurinha foi capa da revista Esportes, nessa edição da Esportes. Eu passei horas da minha pandemia desenhando essa figura. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, eu quis representar um atleta triste à esquerda, sem muita perspectiva de futuro, e ele no dia da competição pleno. Então essa foi a noção
que eu criei em torno da figura. E claro, aqui eu trago traduzida, mas essa figura está lá no artigo em inglês. Então, cada fase compreende a reunião de características, obrigado, Ícaro, de características que nós encontramos como mais recorrentes mencionadas nos trabalhos revisados. E note aqui no, na Pickwick que o regime de treino full body é mencionado. O que eu quero dizer com isso? Ora, professores, imagina que em um determinado período da preparação, você já não tem mais condição de levar o atleta a um volume muito alto ou concentrar um volume muito alto numa só sessão. Então, o modelo de treino full body, se vocês pararem para pensar, é uma baita estratégia, como dito, para diluir volume ao longo da semana. Porque perceba que, imagina que você quer bater um volume de 20 séries semanais. Imagina o que é concentrar 20 séries para um atleta que está em restrição, por exemplo. 20 séries em uma sessão, para ele, pode ser um desafio praticamente inalcançável. Me refiro à qualidade de execução das séries. Mas, dividir essas 20 séries em 3, 4 sessões pode trazer algum benefício adicional no que tange ao melhor desempenho obtido. E aí eu vou manipulando os volumes, os respectivos volumes semanais, de acordo com as prioridades que ele apresenta. Ou seja, poxa, eu preciso de um volumezinho maior para o músculo latíssimo do dorso. Então, eu vou aumentar, vou trabalhar o latíssimo do dorso 3 dias ou 4 dias nessa semana, com um volume de 20 séries, que corresponde a 5 séries por sessão. Mas eu posso perfeitamente 5 séries para 4 dias de estímulo, ênfase latíssimo do dorso. Para esse cara, os flexores de cotovelo já não são prioritários. Então, eu posso tão somente abrir mão do volume específico para flexores de cotovelo e colocar aqui em forma de pílulas. Nessas 4 sessões dedicadas ao latíssimo do dorso, eu prescrevi séries para ênfase latíssimo do dorso, em 2 delas eu coloquei 2 séries para flexores de cotovelo isoladas. Claro que eu estou dando um exemplo aqui em linhas gerais. Mas o tríceps não acompanha. Exemplo do gigante que eu estava conversando na academia essa semana. O tríceps do cara não acompanha. Beleza, eu vou volumizar para aquele tríceps e trabalhar em maior frequência. Dessa forma, nós vamos criar uma rotina de treino full body, não necessariamente para a rotina de treino full body. Então, na sessão, são 3 séries para peito, 3 séries para costas, 3 séries para flexores de cotovelo, 3 séries para extensores de cotovelo. Não é assim que funciona. Eu posso ter uma rotina full body e nela trabalhar, naquela sessão, trabalhar ênfase em latíssimo do dorso, ênfase em extensores de cotovelo, ênfase em quadríceps, ênfase em glúteo máximo, ponto. Em outra sessão, eu posso trabalhar ênfase em posteriores de coxa, ênfase em peitoral maior, ênfase em flexores de cotovelo, ênfase em latíssimo do dorso. Então, a rotina se torna ou permanece full body. No entanto, você vai dosar os volumes de acordo com as prioridades. Volumes e frequência.